começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Hoje nós vamos abordar a trajetória espiritual de Chico Xavier e com muita alegria, Espiritismo BH convidou o nosso companheiro Carlos Alberto. Tudo bem, Carlos? Nossa, muito bem, graças a Deus, é um prazer estar aqui com vocês. E nós ficamos muito contentes com a oportunidade de vir aqui para falar de Francisco de Paula Cândido, o nome de batismo, né? Nome de batismo. Chico Xavier. Carlos, de maneira geral, há validade em se perscrutar reencarnações anteriores de espíritos conhecidos? Bom, nós temos nessa pergunta que refletir em dois pontos. Questionar, procurar saber por simples curiosidade, efetivamente a doutrina não vai nos respaldar nesse contexto. Agora, quando o caminho de trabalhar essas pesquisas passa a ter um cunho terapêutico, educativo, que venha efetivamente não só a divulgar os princípios básicos da doutrina, mas também oferecer esses recursos de atendimento, nós temos entendido que é uma proposta para os novos tempos. Carlos, qual seria o objetivo, então, de estudar a trajetória espiritual de Chico Xavier? Antes de entrar nessa questão, é válido nós lembrarmos que o nosso Mestre Jesus, o terapeuta, o divino amigo, ele, naquele momento, conforme a narrativa de Mateus, em que ele reúne os discípulos e vai ter aquele movimento, né, da transfiguração, em que materializa o espírito de Elias, né, e Moisés, e quando ele vem dizer para eles que, no caso, Elias era a volta, né, tinha voltado na condição de João Batista, né, e que eles, naquele momento, não perceberam, ele está trazendo para nós um ponto muito importante para iniciar um movimento científico de pesquisa em torno do psiquismo dos seres, né? E nós temos trabalhado muito, inspirados em Gabriel Delany, em Leon Denis, quando eles vêm trabalhar conosco, como que nós ainda estamos distantes de conhecer o psiquismo, né? Da estrutura da casa mental, como ainda nós vamos caminhar muito para entender qual é a função do perispírito no que reporta não só a seu modelador do corpo físico, mas também como aquele arquivo no qual ele traz os registros de todos os movimentos da nossa evolução. Então, é muito interessante quando a gente começa a trabalhar nesse sentido e, acima de tudo, abre o coração para as revelações que vêm nos visitar. Porque é interessante, porque o tempo todo nós estamos imersos num oceano de muita influência que reporta ao nosso passado, não é isso? Nós vivemos um processo de reminiscência inconsciente, por assim dizer, o tempo todo da nossa vida, né? O Emmanuel vem trabalhando muito isso no livro Pensamento e Vida, né? O próprio André Luiz no livro No Mundo Maior, com aquelas explanações do Eusébio, do Calderaro, falando da casa mental. E com isso, nós temos, podemos dizer assim, 3 pontos interessantes no que reporta ao mergulho no passado. Ou seja, a reminiscência natural, a reminiscência que é induzida pelos fatores magnéticos, né, realizada pelos técnicos espirituais, né, os benfeitores, como também a utilização dos recursos que são empregados dentro do próprio processo do magnetismo, do hipnotismo, né? Então podemos trabalhar nessa linha. E quando a gente reporta a questão das vidas de Chico Xavier, foi um acontecimento muito interessante que chegou para nós, porque, sinceramente,
nunca imaginei de trabalhar nesse sentido. E aí viemos a conhecer uma pessoa que nós temos, que reportamos como um grande benfeitor, que foi o nosso companheiro Arnaldo Rocha, membro da União Espírita Mineira, já esteve aqui com vocês. Sim, por duas vezes. O Arnaldo, a partir do momento que nós começamos a conviver com ele veio no dia a dia, sem nenhuma pretensão, não é? E sem nenhuma pesquisa objetiva de nossa parte, ele veio apresentando o Chico Xavier, seu amigo da década de 50, né? Década de 40 e 50. 46. E interessante porque ele veio apresentar um Chico Xavier amigo, humano, companheiro, benfeitor, né? E também o lado da mediunidade do Chico. E eu me recordo que o Arnaldo fala muito que o gostoso da convivência com o Chico era o Chico trazer as informações, os ensinamentos de uma forma natural, e não eles ficarem em busca de perguntas sem objetivos. Ou seja, ele não precisou sondar o Chico foi se revelando, né? Exatamente. Pela amizade. Pela amizade. Então, era um movimento muito, muito importante que aconteceu nesse convívio, né? De Arnaldo Rocha, Clóvis Tavares e tantos outros, né? E o Chico, nas entrelinhas, trazia pontos muito importantes no que reportava a lei da reencarnação de causa e efeito, os mecanismos que envolviam todo um contexto de vida na atualidade. E com isso, pelas próprias faculdades do Chico, as coisas iam acontecendo e os ensinamentos surgiam sempre com um cunho elucidativo, educativo, né? Me recordo agora das descrições feitas pelo Clóvis Tavares em duas obras que eu reputo como magníficas. Uma é o Chico, 30 anos com o Chico Xavier, e a outra, Amor e Sabedorias de Emmanuel, que o Clóvis narra exatamente como era essa relação, né? Tanto que no livro 30 anos ele tem uma abordagem interessante que ele fala que, na introdução do livro, que o assunto reencarnação era um assunto pertinente, mas que efetivamente era muito preocupante para todos eles. Tanto que eles eram orientados, não é? Pelo próprio Chico, né? Bem como Emmanuel, os benfeitores, a não divulgar efetivamente aquelas informações que surgiam. Bom, resumindo, com isso, nós fomos tendo essa oportunidade do convívio com o Arnaldo, do Arnaldo dividir isso com a gente, no sentido de estar nos ensinando Espiritismo, né? O importante é isso. E jamais com o cunho de sensacionalista ou de estar trazendo alguma coisa extemporânea. Tanto que uma coisa que a gente percebe claramente é que coube ao próprio Arnaldo a missão, dentre todo aquele agrupamento, de 50 anos depois, né? 60, quase 60 anos depois, ele trazer a lume estas notícias. Porque tem uma abordagem interessante, me recordo também do Clóvis Tavares, quando ele fala assim, falando de Emmanuel, que ele gostaria muito, por exemplo, de falar das vidas do Emmanuel, mas o Emmanuel não autorizava. E por não ter autorizado, ele ficava um tanto quanto triste. Ele até usa um termo assim, e a escrita fica até um pouco pobre, mas eu entendo as razões, enfim, e passava adiante. Então, com o tempo foi passando, a gente teve essa oportunidade. E, mediante a estas construções, a essas informações, isso tudo foi nos auxiliando a entender um pouco esse mecanismo. Daí, efetivamente, nós começamos a buscar estímulo, motivação para buscar essas informações, não é? De uma forma a depois, inclusive, a gente organizá-las e dar a elas, como a gente tem procurado fazer, esse cunho elucidativo. Não é? Porque de forma alguma a gente, quando, por exemplo, toca em assuntos de vidas pregressas de Chico Xavier, a gente aborda o assunto como se estivéssemos abrindo a intimidade dele de uma forma desrespeitosa, com seriedade. Que motivou muito as nossas pesquisas juntos com o Arnaldo é exatamente de estudar
para trazer pontos que nos auxiliem a entender, por exemplo, as atitudes dele, desde os primeiros movimentos de vida até o ano de 2002, quando ele desencarnou, aquela interação com o povo, aquela proximidade com os amigos, aquela condição respeitosa, aquelas cartas, por exemplo, que ele escreve para o Vantuil de Freitas, né, que estão reunidas no livro da Sueli Caldas, Testemunho de Chico Xavier, quando ele traz aqueles desabafos, né, os ensinamentos de Emmanuel para que ele não polemizasse, para que ele não rebatesse. Né. Tem um caso engraçado que, certa feita, um companheiro o chamou de uma besta espírita, porque o indivíduo foi buscar algo e o Chico, com aquela postura de que ele não era milagreiro, né, que ele não tinha esse compromisso de trazer tudo que as pessoas efetivamente buscavam, porque a gente aprende isso com Jesus no Evangelho, não é isso? Dê a quem te pede. Jesus não diz para a gente dar o que nos pedem, não é verdade? É verdade. Então o Chico, não atendendo o indivíduo no que ele queria, e o indivíduo fica frustrado, trata-o como uma besta espírita. Ele, muito triste, chateado, Emmanuel se faz presente e pergunta por que ele estava triste. Característica do Emmanuel, né? Não chegava com tudo pronto. O Chico narra o fato e ele disse, mas muito me admira você ficar triste, porque ele te chamou de uma besta espírita. O problema é você se tornar um espírita besta. Ou seja, você tem que efetivamente administrar tudo isso que você tem, todos esses recursos, né? Esse comprometimento dele com o estudo doutrinário e efetivamente com a vivência cristã. Porque muitas vezes a gente vê no Chico aquela movimentação social, aquele atendimento, principalmente a partir do momento que ele foi para Uberaba, né? Que ele até fala que Emmanuel colocou nele uma instrumentação de um microfone. Muito interessante, isso ele escreve para o Vantuil. Carlos, só para aproveitar que pode ser que nós tenhamos algum internauta que não saiba quem foi o Arnaldo Rocha na vida do Chico Xavier, você poderia explicar rapidamente? Rapidamente, o Arnaldo, ele veio a reencontrar com Chico Xavier em 1946, após a desencarnação da sua esposa. Na época, tinha o nome de Irma de Castro Rocha, e depois ficou conhecida no nosso meio espírita como Meimei. O Espírito Meimei. Espírito Meimei. Então fizeram uma linda amizade, ele e Chico, e também há de se ressaltar que era um grupo, né? Porque muitas vezes as pessoas gostam também de personalizar. Eu fui amigo do Chico e tal. E na realidade era uma família, era um grupo de amigos, né? E que inclusive estruturaram um belo trabalho posteriormente. Fundaram eles o grupo Meimei, né? Havia reuniões mediúnicas, e essas reuniões inclusive redundaram não só no atendimento a um número muito grande de entidades espirituais, mas também eles tiveram o cuidado de gravar as comunicações ao final das reuniões dos benfeitores espirituais, e isso depois foi reunido pelo Arnaldo e por todo o agrupamento, e a Federação Espírita Brasileira editou como 2 livros. O livro Instruções Psicofônicas e depois o livro Vozes do Grande Além. É importante você explicar isso, porque assim se justifica porque que há esse conhecimento dessa intimidade, né, na amizade com o Chico, e dessas revelações que partiram do próprio Chico para o Arnaldo sobre as suas vidas passadas, não é isso? Isso mesmo. Né? Muito bem. Então vamos prosseguir. O seu estudo constatou ter sido esta a primeira reencarnação de Chico em corpo masculino? Interessante, porque a gente sempre teve muito cuidado nesse assunto, né? Porque é um assunto delicado, né? E à medida em que a gente foi escutando os casos, né, com relação a vidas pregressas, a gente foi fazendo uma amarração, né, uma coxa de retalho. Sim. E com o passar do tempo, esses dados foram nos auxiliando a entender o perfil psicológico dele, as posturas, né, o carinho.
Mas assim, não ficávamos presos nisso. Você está dizendo assim, os dados que você levantou das vidas pregressas ajudavam a compreender o Chico na sua última encarnação. Exatamente. E com isso, foi surgindo os personagens através dos tempos, não é isso? E a gente, quando nós assustamos, né, um dia eu cheguei para Arnaldo e falei, Arnaldo, nós já temos aqui um número considerável. Aí ele brincou comigo, meu filho, se a memória permitisse, eu podia até trazer algumas coisas mais. Mas nós vamos guardar isso. Vamos guardar com muito carinho, porque isso é uma coisa que a gente tem que efetivamente zelar. Porque é um acordo, não é um trato que eu fiz com o Chico. Mas até que um dia, inevitavelmente, eu fui obrigado a perguntar. Sr. Arnaldo, então podemos concluir? Eu falei, meu filho, mas é lógico, você demorou a entender. Não é? Mas, assim, é muito interessante essa trajetória. Não é? Carlos, então a gente percebe a importância desse respaldo do Arnaldo Rocha para que você tenha segurança nas pesquisas que você desenvolveu. Sim. E com isso, nós fomos verificando e constatando em outros livros, em outras obras, exatamente o que ele foi nos trazendo. Então, a gente pode concluir, sem nenhuma preocupação, que foi a primeira encarnação dele como homem. Tanto que nós temos alguns textos que isso fica claro. Temos uma carta, por exemplo, que ele escreve para o Joaquim, né? O Joaquim Alves, e ela foi publicada recentemente pela nossa querida Nena Galves, no qual o Chico, eu tenho até um trecho dessa carta aqui, em que o Chico pede para que ele, o Joaquim, o amasse como uma mãe. O texto é lindo, se você me permite. Pode ler um pedaço. Chico diz assim, e só para dizer a você que me sinto na condição de sua mãe pelo coração, mãe espiritual que tem a idade de quem o viu nascer, não mudou. É só para afirmar-lhe que desejo você tão fiel a Jesus hoje quanto ontem, e o tanto quanto será você fiel a Ele amanhã. E se alguém disser a você que me transformei, ou que pessoas e circunstâncias me teriam transformado, não acredite. Pense no silêncio que sua mãe, tão pobre e tão devedora, vive carregada de obrigações que ela deve trabalhar sem repouso para que a obra de Emmanuel não esmoreça. Se alguém pronunciar palavras ofensivas ou aparentemente ofensivas em torno dela, por incapacidade de compreender-lhe a extensão dos compromissos e lutas, não a defenda, ore. Oremos todos uns pelos outros. Deus sabe, filho meu, quantas dificuldades foi ela obrigada a atravessar desde a infância para que o trabalho de Emmanuel não parasse e nem fenecesse. A carta é longa, mas assim, ela é carregada de muita emoção. Então, a gente imagina como que isso entre eles eram trabalhados. Então, não temos dúvida com relação a isso. Certa feita, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier foi questionado sobre a questão da inversão sexual, né? E ele traz uma explanação sobre o assunto de uma forma exuberante, quando ele coloca que a inversão pode se dar por prova, né? Mediante atitudes complexas na área da sexualidade, como isso também pode ser um fator que vem a respaldar uma missão que o espírito vem realizar. Então, para resumir, ele diz assim, imagine uma mulher que tenha compromissos com uma grande família, com a comunidade. Ela, na condição de mulher, pode se ver numa situação complexa. Então, pode reencarnar como homem para, de alguma forma, ter mais credibilidade. E aí ele vai discorrendo sobre isso, né? Então, assim, são pontos muito interessantes que nos auxiliam a refletir. Carlos Alberto, quantas personalidades estão catalogadas em suas pesquisas e qual período da história da humanidade elas cobrem? Bom, dentro dos relatos
trazidos pelo Arnaldo e com corroboração de alguns outros confrades do movimento respeitados, e que o próprio Arnaldo depois veio consolidar para nós, nós temos em torno de 15 experiências, dentre as quais não declinamos todas por algumas razões de ordem ética, não é isso? Mas elas estão abrangendo, que nós temos registros com auxílio da própria história, desde Hatshepsut, que viveu na época no Egito. Ela era o termo correto é Farane, muitos utilizam faraona, mas é Farane. Ela herdou o trono em função da morte do seu irmão, e com isso ela, dentro de uma situação política, ela foi eleita a Farane, mas na condição de uma vestimenta de homem, ou seja, ela foi apresentada como um faraó, tanto que ela vestia um capacete, uma barba postiça, enfim, sem entrar nos detalhes, mas é mais ou menos em torno de 1450 anos antes de Jesus. Esse é o primeiro registro que a gente conseguiu. De lá para cá. De lá para cá. Alguns exatamente. Registros, né? Embora o Arnaldo lembra de uma forma assim, mais solta, de algumas experiências na Índia, que remonta até em torno de 5.000 anos atrás. Mas aí nós não entramos no detalhe porque a gente não tinha... Talvez não tenha elementos para subsidiar mais detalhes. Exatamente, porque o nosso cuidado foi, a cada lembrança, o próprio Arnaldo dizia, vá, procure, pesquise, porque foi isso que Chico, era assim que Chico fazia com a gente. Eu, Clóvis, Romanelli, o grupo dos amigos, né? Quando surgia um assunto, muitas vezes, quando surgia dúvida, ou era abordado como os homens registrados na história, aí muitas vezes o Chico chegava e dizia, bom, Emmanuel está aqui, está dizendo que não é bem assim, mas que é necessário pesquisar, ver outros historiadores, para que haja uma construção do pensamento de vocês. Olha que interessante. Irresponsável também. Irresponsável, muito responsável. Então vamos pedir que você discorra um pouco, né? Porque nós não temos assim talvez um tempo suficiente para muitos detalhes, mas discorrer um pouco sobre cada reencarnação que você acha interessante e dar aquelas informações que você julgar pertinentes. Olha, a própria personalidade Hatshepsut, ela traz uma significação que, sem misticismo, a gente acaba associando alguns pontos. A regência dela foi muito importante para o Egito. Suspendeu os processos bélicos de expansão, trouxe o povo para uma questão mais interna, mais religiosa. Foi uma época que o Egito ficou... foi quando surgiu as próprias escritas nos papiros, o livro dos mortos, uma série de coisas que foram importantes para a cultura. Denota um certo avanço moral, exatamente, cultural, né? E ela era muito respeitada, admirada pelo povo. Agora, um ponto muito interessante, que agora em nível de mediunidade. Certa feita, Chico Xavier disse para Arnaldo, se referindo a Hatshepsut, esse ponto, nós viemos a construir isso, se não estou enganado, foi no ano de 2007 ou 2008. Chico disse para Arnaldo que ela, a Farane, desencarnou, não muito velha, em torno de uns 40 anos, mais ou menos. Desencarnou obesa. Aí ela disse assim, ela era diabética. E sofria dores horrorosas nos ossos, porque tinha câncer nos ossos. Mas, Naldinha, ela desencarnou, foi de uma infecção generalizada. O Arnaldo nos contou isso na época, e eu te confesso, isso passou. Não foi colocado como uma coisa de muita importância. De muita importância. Né? Você sabe o que aconteceu em 2007? Eu estou inseguro com a data. Os egiptólogos, no final do século XIX, encontraram no Vale dos Reis em torno de 100 múmias, que eram de nobres.
que estavam todas amontoadas e não tinham condição de identificá-las. Dentre elas, havia uma rainha. Bom, pela forma de embalsamar os braços, né, tanto dos faraós quanto das rainhas, era diferente. Então, ali estava uma farane, né? Então, eles achavam interessante porque ela não tinha um dente molar. Eles até, os egiptólogos, tinham uma brincadeira lá, aquela sem dente, né? A múmia sem dente. Então, eles encontraram, ela tinha uma falta no dente, e eles encontraram uma caixa, imagina isso, quase 100 anos depois, né? Encontraram uma caixa, e nessa caixa identificaram que ela era pertencente a Hatshepsut. E com isso, escanearam a caixa e encontraram dentro da caixa o dente. O pedaço do dente ou o dente? O dente molar. Intuitivamente, alguém se lembrou daquela múmia que estava lá encostada e, através do sistema de computação, eles encaixaram esse dente e era perfeitamente o dente dela. Com isso, foram fazer o DNA da múmia. Resultado, descobriram que ela tinha diabetes, que ela também tinha câncer nos ossos e que ela desencarnou por uma infecção generalizada por causa do dente. Ou seja, a ciência confirmou tudo que foi revelado pelo Chico. Chico. Isso foi de uma precisão maravilhosa. Então, assim, caminhando. O outro registro que existe é da presença de Chico Xavier como uma rainha, novamente do Egito, por volta de 800 anos antes de Jesus, no período do grande império, não é, babilônico de Semíramis. Não é? E essa descrição ela está registrada num livro que foi escrito pelo nosso querido Camilo Chaves, ex-presidente da União Espírita Mineira, que se chama Semíramis. É um belo romance. E ali vários amigos, né, estavam presentes naquela jornada. Reencarnados, né? Como o próprio Camilo Chaves, né, como o nosso querido Arnaldo Rocha, que se chamava Bebe Alibe, enfim, o próprio Emmanuel, que foi um sacerdote no Egito, que foi professor, inclusive, dessa Chames, iniciando ela dentro daqueles processos da tradição. Enfim, então é um ponto muito interessante. É uma obra que vale muita gente ler, né? Já com essa conotação, porque tem registros da personalidade. Então, acelerando, tem um dado, uma informação sem ser nominada, mas da presença de Chico também, mais ou menos por volta de 600 anos antes de Jesus, em Delfos, né? Em Delfos, na Grécia. Ela foi uma sacerdotisa, e ela se tornou sacerdotisa por causa de um tio dela, que levou ela para o processo da iniciação, e que era o nosso querido Emmanuel. Novamente, se eu não falasse, eu já ia tentar chutar aqui que seria o Emmanuel, né? Bom, por essa relação tão próxima dos dois. Essas aí eu vou estar acelerando, porque elas não têm essa riqueza de fica detalhes. à vontade. Temos ela como Lucina, casada com um general romano chamado Tito Livônio, né? Aos tempos da Revolução de Catilínia, quer dizer, por volta de 60, 70 antes de Jesus. E depois o nosso querido Arnaldo era esse general Tito Livônio. Aí nós vamos caminhar algumas décadas para que ela... um detalhe, essa Lucina era filha de um senador romano chamado Públio Lentulus Sura. Ou seja, depois ela vai reencarnar filha do bisneto do Sura, que é o personagem que todos nós espíritos admiramos, Públio Lentulus Cornélius, já na época de Jesus. Esse personagem do romance há 2000 anos. Públio Lentulus Cornélius, casado com Lívia Lentulus, o casal teve 2 filhos,
Marcos e Flávia. Flávia é reencarnação de Chico Xavier. Um dado interessante, o Arnaldo nos conta que... o Públio Lentulus Cornélius do Emmanuel. Do próprio Emmanuel, não é isso? E o Arnaldo nos conta que quando Chico tinha reminiscências, relembrava da história de Flávia, ele sentia muitas dores, porque ela teve hanseníase. E Chico sentia o próprio odor que exalava. Então, isso é um ponto interessante. O psiquismo, né, do espírito. Logo no início eu falei sobre os processos de reminiscências, que você pode voltar naturalmente, você pode ser induzido, não é? Pelo processo, ou você pode ter informações sobre existências pregressas. A informação sobre a existência pregressa, nem sempre o espírito entra no painel ou revive aquela situação. Nesse caso da Flávia, o Chico foi levado na reminiscência por indução hipnótica de Emmanuel para que ele pudesse ser a instrumentação afinada para a psicografia do livro Há 2000 anos. Bom, então nós temos a história da Flávia, linda, né, a história. Né? No livro Há 2000 anos, um ponto que a gente gosta de abordar. Tem uma descrição que Emmanuel fala sobre Flávia, que apresenta um pouco do perfil dele da atualidade. O Emmanuel diz assim, que ela, na sua feição, nas suas expressões femininas, era Lívia escrita, ou seja, sua esposa. Mas era o Públio Lentulus pelo coração, porque ele se tornou o educador dela. Então, quem vai ler o romance vai se lembrar que dentro de um processo no qual ele se separa, entre aspas, da esposa, não é isso? Porque há toda uma conjugação de difamação dela e que ele cai na teia da sombra, ele passa ele separa a filha da mãe e passa a ser um educador dela. Então, e com isso, ela ficou diferenciada. A vida dela era diferenciada das outras meninas, jovens, da sociedade romana. Né? Então ela foi criada com muita austeridade. E o Emmanuel faz uma referência bonita, importante, sobre a tradição da família romana, que ele teve o cuidado de passar isso para a filha. Embora ele coloque assim, que ele também passou muito dos preconceitos, da prepotência, do orgulho, que era, a gente entende nas entrelinhas hoje, que era um dos compromissos dele, até na própria atualidade do Chico, em tirar isso do Chico, trazer as questões da simplicidade, da entrega, enfim. Bom, tem muitos pontos, né, que a gente poderia explorar, mas continuando aqui na caminhada, que não é fácil, nós vamos encontrar nos registros, novamente, Chico Xavier, por volta, no século III, já reencarnada, não mais como Patrícia, mas reencarnada filha de abandonada numa estrada, e foi encontrada a criança por um afinador de instrumento, que era um escravo, de nome Basílio, e que fica comovido com aquela cena, traz a criança para o seu colo, adota, e interessante que ele coloca o nome dela de Lívia. Eu tenho para mim que era uma reminiscência, uma conexão que ele fazia com aquela, que é a referência dele, a alma gêmea, como ele coloca. Então, ali, Chico vai ter uma vida muito simples. Isso está em qual romance, nesse caso? Ave Cristo, Ave bem Cristo. lembrado. É um romance que traz também aspectos que envolvem todo aquele agrupamento, ou parte daquela família que estava em Pedro Leopoldo. Alguns na família dele, do Chico, outros amigos. Um episódio interessante para a gente até fazer uma conexão com Arnaldo Rocha e Chico Xavier na atualidade. Arnaldo Rocha, naquele episódio, viveu uma personalidade chamada Tassiano. É o ponto central do livro. O Tassiano viveu um drama no lar, e a Lívia, filha do Basílio Emmanuel, também se casou com um companheiro que se tornou um aventureiro. Ele se chamava Marcelo Volusiano.
Interessante o fato, porque os dois vão se reencontrar numa situação em que os aspectos do sentimento, as reminiscências, trazem aspectos interessantes de conexão. Nesse instante, tem um momento do livro que o Emmanuel descreve um encontro dos três, ou seja, Arnaldo, ou Tassiano, desculpa, Lívia, e uma filha do Tassiano. O nome dela era Blandina. E eles estavam brincando na beira de um lago, uma coisa assim, e o Tassiano faz um convite para um possível namoro, um possível entrelaçamento, etc. E ela, Lívia, percebendo, né, aquela situação, ela coloca um ponto e traz uma lição evangélica de primeira linha, assimilada muito pelo seu pai, o cristão Basílio, que depois veio até a desencarnar no Circo Máximo. Que eles tinham um compromisso assumido antes, tanto Tassiano com a sua esposa, quanto ela, embora o marido tinha fugido, eles tinham um compromisso com eles, que eles não podiam abandonar esse compromisso assim. Embora o coração, o romance, enfim. Só que aí, eles estão vendo a criança, Blandina, brincando na beira do lago. Eu gosto muito dessa história. Porque aí a Lívia diz assim, além de tudo, nós temos que dar exemplo para essa criança. Imagina ela ter uma referência de pais que abandonaram os seus compromissos. Aí ela dá uma deixa, que é um toque sutil que foi desabrochar, quase 2000 anos na frente. Ela diz assim, confiemos na providência divina, porque encontrar-nos-emos é o termo usado pelo Emmanuel, em Blandina, num futuro distante. Aí eu faço a conexão do dia que o Arnaldo conheceu o Chico, trombando com ele, da Avenida Santos Dumont. Observem bem como que muitas vezes as nossas palavras têm poder. Não é isso? Exatamente. Hoje eles numa outra condição, com outros compromissos, porque é um assunto também que a gente tem que tratar com certo cuidado, porque tem gente que gosta, né, de interpretar com uma visão humana, não entende o que é efetivamente a sublimação, a canalização, o direcionamento dos nossos belos sentimentos. Aí, vamos pular um pouquinho, né, Marcelo? Porque podemos aqui avançar muitos séculos e relembrar de um fato que esse não tem nome, mas ele tem um aspecto mediúnico importante. Chico, quando esteve na Europa, especificamente na França, ele foi nas ruínas daquele povo dos cátaros, né? E ele viveu uma cena lá muito difícil mediunicamente, em nível de reminiscência. Porque ele se lembrou que ele esteve ali quando, em nome da Inquisição, da primeira Inquisição, da primeira cruzada, melhor dizendo, toda uma cidade foi consumida pelas chamas, a manda do Papa na época, porque eles tinham uma tradição diferenciada das tradições católicas. Os cátaros eram um povo assim que assemelha-se um pouco aos essênios, uma vida mais regrada, eram castos, não se alimentavam de carne, e o interessante também porque eles estudavam só o Evangelho de João. Então isso foi um fator que incomodava. E Chico narrou para o Arnaldo como que foi ele reviver as cenas das chamas. Mas assim, é um dado apenas histórico para a gente trabalhar a questão do lado mediúnico. A gente pode caminhar um pouquinho só, não é? Talvez um século à frente, quando nós vamos nos deparar com um período da história interessante. A Segunda Cruzada, que foi coordenada, liderada por Godofredo de Bouillon. Né? Godofredo de Bouillon tinha um parente, eu não me recordo agora se era irmão ou se era primo, que se chamava Luís de Bouillon. Irmão dele. O que aconteceu? Irmão dele. Então, eles, nós vamos encontrar o irmão dele, Luís de Bouillon, casado com a personagem que se chamava Cecília, isso mesmo. No caso, Luís de Bouillon tinha um irmão também chamado Carlos.
esse Carlos era casado com uma personagem de nome Clara. Depois que eles voltam da cruzada, eles vão viver numa mesma circunstância, numa mesma cidade. E ali desenrola um drama. Então nós vamos encontrar essa personagem Clara se reportando a Chico Xavier. Essa Cecília é a nossa querida Blandina, ou Meimei dos nossos tempos, não é isso? E o nosso Luiz de Bouillon, o nosso querido Arnaldo. Esse processo, o Arnaldo nos contou, que foi relatado através de um ditado, não foi uma psicografia, do espírito Meimei, através de Chico Xavier, numa carta endereçada para ele, o viúvo que ficou. Né? E nessa carta, Meimei, depois nos bastidores, ela declina os nomes de todos os personagens. O Arnaldo cedeu esse material, muitos anos, parece na década de 80, para o também amigo Wallace Rodrigues Leal, que publicou um livro chamado Meimei, Vida e Mensagens, se não me engano. E lá, no final dessa carta, nós vamos encontrar Meimei fazendo uma reverência carinhosa a todos os personagens citados, que obviamente o Wallace não declinou os nomes, e ela termina a carta dizendo: e também não podemos esquecer da nossa mãe espiritual, Chico Xavier. Ponto. Aí vamos caminhar um pouquinho, chegando na época de Francisco de Assis. Havia uma família muito conhecida, né, uma família nobre dos de Colonas, e nessa família nós vamos encontrar o nosso querido Chico Xavier também, o Arnaldo Rocha. O Chico Xavier, na época, se chamava Lucrézia de Colona. O nosso querido Arnaldo se chamava Pepino de Colona, e o Clóvis Tavares era o Pierino de Colona. Interessante que o Arnaldo depois nos emprestou, e nós tiramos uma fotocópia de um livro que reportava a época, com a dedicatória deles, usando os nomes desses personagens da época. Sempre lembrando que quando essas histórias eram declinadas, sempre trazendo um cunho educativo. E com isso, é importante também lembrar que muitas entidades espirituais nesse processo, desses relatos históricos, de alguma forma eram atraídos pelas próprias conversas, pelo levantar da história, e com isso eles eram, de alguma forma, ou atendidos nas próprias atividades mediúnicas, esclarecidos e tal. Só um dado para a gente pular essa parte. Eles tiveram uma oportunidade de um encontro, ou vários encontros, com o nosso inestimável Povoredo de Assis, né? O nosso querido Francisco de Assis. Imaginemos como que esse contato foi importante para fertilizar o coração deles, para continuar essa grande marcha ascensional. É isso? Podemos aí agora dar um pulo, um salto maior, porque tem algumas histórias que ainda requerem, por nossa parte, um pouco mais cuidado. Mas nós queríamos chegar numa história muito importante. Uma experiência de Chico Xavier, que nasceu no final do século XV e viveu até a metade do século XVI. Filha, no caso, dos reis católicos. Nós estamos nos reportando a Isabel de Aragão e Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Ela herdou o trono, eu vou resumir a história. Herdou o trono, mas antes disso casou com Filipe Hermoso, neto de Maximiliano I da Áustria, família dos Habsburgos. Um casamento político, mas que foi apressado pelo profundo amor que os dois nutriam. Isso foi uma informação que nós tivemos há pouco tempo, lendo algumas biografias. O Filipe, no caso, ele era meio passeador, né?
E aí ela, vivendo lá em Flandres, começou a passar um período assim, de muita solidão. A sua mãe preocupada aqui na Espanha e ela sofrendo as augúrias das traições do marido. O marido era namorador. Né? Nos dias atrás a gente podia dizer assim. O que aconteceu? Desde criança ela via espíritos, ouvia os espíritos. A mediunidade nesse período aflorou novamente, relembrando que ela exerceu mediunidades em outras vidas. Mas nesse período a mediunidade destampou de uma forma extremamente ostensiva. E ela não dava conta de controlar as próprias paixões. É aquele processo que a gente vive muito nas casas espíritas com aqueles médiuns que estão chegando necessitando do acolhimento, do carinho, do direcionamento. Na época, ela era louca. Filha do casal que foi cognominado os Reis Católicos. Início da Inquisição. Então, ela, nesse casamento, acaba voltando o casal para Castela em face da desencarnação da mãe. Como os irmãos morreram, ela herdou o trono. Com isso, a Espanha unificada ficou, teoricamente, nas mãos dela e do marido. O que aconteceu nesse processo? O marido e o pai, Felipe I, que no caso é Arnaldo Rocha, e Fernando de Aragão, o pai da Joana, que, diga-se de passagem, voltou a ser um pai, entre aspas, aqui em Pedro Leopoldo, quando foi chefe de Chico Xavier. O nome dele é Rômulo Joviano. Aquele mesmo cruzado lá de trás, o Godofredo de Bouillon, que a gente assiste os filmes por aí. Eles começaram a disputar. E como ela tinha acessos de ciúme, e o comportamento não era muito dos elegantes perante a corte, de alguma forma eles começaram a criar uma situação para que ela fosse intitulada louca, porque era a única coisa que estava no testamento que tirava dela o poder, né, de reinar, no caso, a Espanha unificada. Em seguida, no meio dessa trama, o Felipe veio a falecer. Esse fato é interessante, porque quando ele desencarna, ela surtou, ela entrou num processo complexo, principalmente pelo seguinte, ela via o espírito dele junto ao corpo, e a paixão era tão grande que ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Com isso, ela não permitiu que ele fosse enterrado. Com isso, ela acompanhou um funeral que percorreu, como dizia o Arnaldo, Castela Velha, Castela Nova e etc., por muitos meses. Interessante que eu li numa biografia há pouco tempo. E geralmente esse percurso era feito à noite, porque durante o dia eles ficavam nos conventos, etc. Porque no percurso no percurso ela tinha ciúmes das pessoas, das mulheres se aproximarem do marido, que na realidade era o espírito que estava desencarnado. Bom, interessante, porque com a desencarnação dele, a trama foi tão sórdida que ela foi enclausurada. Esse período foi duríssimo para ela. Joana ficou 45 anos aprisionada em Tordesilhas. E que foi um período que ela narrava, por exemplo, para o Arnaldo, de muita dor, mas o que muitas vezes a consolava era o contato com os espíritos. Então, um fato interessante que até os próprios soldados muitas vezes queriam assediá-la. Ela muito bonita, ela se trancafia num quarto, junto com a filha mais nova, de 5 anos, que ficou com ela dentro desse quarto por quase 5 anos de idade. A gente muitas vezes para pensar como que foi esse processo da clausura dela. Abandonada pelos próprios familiares, porque o filho dela, Carlos V, a visitava assim de 10 em 10 anos. Né? Nem isso, né? Podemos assim dizer. O neto dela costumava ir mais. Né?
que foi Filipe II, que foi um grande amigo nosso do Movimento Espírita de Minas Gerais, que um dia, se a gente tiver autorização, nós vamos declinar o nome dele. E aí ela veio a desencarnar em 1555. Eu faço muita associação desse período de clausura na vida atual de Chico, principalmente nos últimos anos, com aquele envolvimento, tanta gente, e ao mesmo tempo ele foi como que se apagando gradativamente para que a mensagem do Espiritismo pudesse ecoar. E essa renúncia não foi fácil. Só uma marca, só uma experiência podia dar o que ele conseguiu fazer, sabe? Porque a gente tem uma tendência a caminhar pela santificação, pela descida do apóstolo entre nós, como se chegasse o apóstolo pronto. Não é? Foi Jesus quem caminhou, ele vai aqui exercer um mandato, como Chico exerceu, durante quase todo o século XX, de muita pujança espiritual. Né? Ou seja, chegou pronto. E a gente esquece de verificar como que foi essa construção, né? O processo de renúncia, de abdicação, para que a própria mensagem, conforme lida na carta de Emmanuel, que na realidade os dois representam os espíritos superiores, pudesse chegar nos corações da família espírita e da família mundial, porque a mensagem do Espiritismo vai ecoar com certeza. Então, Joana de Castela é uma personagem muito respeitada na Espanha e que muitos historiadores estão trazendo isso de volta. E eu acho muito interessante isso, no momento em que nós estamos comemorando os 100 anos de um Chico Xavier vitorioso. Porque foi uma vitória pautada, respaldada nesta construção. Eu gostaria de rapidamente dizer que Joana desencarnou em 1555 e reencarnou, não posso precisar, né, porque a história não ajuda tanto. 1 ou 2 anos depois, agora na França. Na França, que mais ou menos aos 15 anos de idade, ela assistiu o terror daquele dia 24 de agosto de 1572, a famigerada noite de São Bartolomeu. Nós temos uma abordagem muito interessante sobre esse episódio. E hoje nós podemos dizer que, embora o nosso querido o Manuel Filomeno de Miranda mudou um pouco a história, nós vamos encontrar o drama desta personagem chamada Georgette Louise, nome dado pelo nosso Manuel Filomeno de Miranda. No livro Entre Dois Mundos, narra os bastidores e o drama desse personagem, que de alguma forma trouxe algumas marcas que se tornaram algumas provas dele na atual existência. Rapidamente, ela volta à França, né, a Georgette aqui agora, dando um salto de quase 200 anos, para a gente chegar na época da Revolução Francesa. Era uma moçoila de nome Jeanne d'Arencourt. Esse registro, o nosso companheiro Luciano dos Anjos trouxe numa obra escrita por ele e Hermílio Miranda, chamado Eu Sou Camille Desmoulins, que Chico Xavier confirmou esse nome para ele. Ela fugiu, ela escapou do terror francês, sob a proteção de Camille Desmoulins, e veio a desencarnar tuberculosa em Barcelona, na Espanha. Interessante. 1789. Nós vamos fazer uma conexão disso na próxima encarnação dela, porque ela vai voltar agora como filha de judeu e ficou conhecida por ter sido um dos instrumentos de Allan Kardec. O nome dela, na época, era Ruth Celine, como o Arnaldo foi corrigido pelo próprio Chico. Eu vou me permitir pronunciar, se eu estiver errado, e que os internautas possam nos perdoar. Ruth Celine Japet contribuiu com Allan Kardec,
Foi uma das médiuns à época do Kardec? Exatamente, para trabalhar na revisão do Livro dos Espíritos, se não me engano, em algumas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. O Arnaldo nos conta que Allan Kardec, que havia as reuniões na casa do senhor Rustem e na casa do senhor Japhet. Na casa do senhor Rustem ele colocava a médium C, e na casa do senhor Japhet ele colocava o nome completo, Ruth Celine Japhet. Embora futuramente nós vamos conhecer mais essa história, porque esse Japhet é um nome, é um sobrenome colocado por Allan Kardec para mudar um pouco da história. Era uma forma de proteger, mas isso não vem ao caso agora. O que importa foi o carinho, a admiração, o amor de Chico Xavier com seu mestre Allan Kardec. E isso fica declarado de uma forma linda num pronunciamento que ele faz, e também está inserido no livro da Nina Galves, Para Sempre Chico Xavier, quando perguntaram para ele sobre o nosso codificador. E ele diz assim: Allan Kardec vive. Esta é uma afirmativa que eu quisera pronunciar, com uma voz que no momento não tenho, mas com todo o meu coração repito: Deus engrandeça o nosso codificador, o codificador da nossa doutrina, que ele se sinta cada vez mais feliz em observar que as suas ideias e as suas lições permanecem acima do tempo, auxiliando-nos a viver. É o que eu pobremente posso dizer na saudação que Allan Kardec merece de todos nós. Sei que cada um de nós, na intimidade doméstica, torná-lo-á lembrado e cada vez mais honrado, não só pelos espíritas do Brasil, mas de todo o mundo. Kardec vive. Ele passou a vida inteira nessa atual existência como Chico Xavier, tendo o compromisso de seguir Kardec sempre, e Jesus, porque foi um compromisso assumido com Emmanuel em 1931. Queres exercer a mediunidade com Jesus? O senhor acha que eu posso? Sim, como todos nós conhecemos, desde que siga os 3 preceitos da disciplina. Mas conclui, Emmanuel: sou aquele que tem o compromisso de te guiar nessa missão. Se algum dia eu, como o seu guia, contradizer Allan Kardec ou deixar de viver o Evangelho de Jesus, eu ordeno que você siga-os e me deixe pela estrada. Gostaríamos de deixar um grande abraço para o público que acompanha esse programa e pedindo perdão pelas nossas limitações, porque não é fácil remontar a história em tão pouco tempo, porque nós nos preocupamos em ficar preso em revelações que não venham acrescentar. O importante é que o pesquisador espírita, o estudioso, possa ver no espiritismo daqui para frente, século XXI, não mais espiritismo de fenômenos, como o Arnaldo teve o prazer de ver Emmanuel materializado. Imagina o Naldinho vendo a sua esposa materializada, ele abraçando ela, ele vendo Dona Maria Ramalho presente, perguntando para ela como é que estava no mundo espiritual. E quantos que viram Chico Xavier materializar o mundo espiritual, para que nós pudéssemos ficar convencidos na época. O século XXI exige de nós relembrarmos de Jesus, quando falou para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Vamos acreditar na essência do Evangelho. Que Deus continue abençoando a todos vocês da produção desse programa e que possamos, nesse centenário do Cisco, como ele gostaria de ser chamado, do Chico, do amigo, que esse centenário possa ser um momento de glória, de aconchego para ele, para que ele continue firme e forte no desiderato de servir Jesus. Muita paz, muito obrigado. Ok, Carlos. Nós agradecemos a presença do nosso amigo Carlos Alberto. Jesus te abençoe. Muito obrigado.
Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!